Você acorda, senta na beira da cama e a primeira coisa que nota não é uma dor aguda, mas um incômodo sutil. Ao tirar as meias no fim do dia, percebe aquela marca profunda, um sulco na pele do tornozelo que demora a sumir. Ou talvez, ao lavar o rosto pela manhã, você encara o espelho e vê bolsas sob os olhos que não estavam lá anos atrás. Você aperta a pele e ela parece demorar um segundo a mais para voltar ao lugar. Ouve de amigos, e às vezes até de colegas meus, que isso é coisa da idade. Que depois dos 60, o corpo simplesmente começa a reter líquido e a cansar mais rápido. Aceite, é o peso dos anos, eles dizem. Pois eu estou aqui, no meu consultório, atendendo pacientes que acreditaram nisso por décadas, para te dizer o oposto. Isso é uma mentira conveniente. Essa ideia de que o declínio é inevitável serve apenas para mascarar o que realmente está acontecendo dentro de você agora. O que você está vendo no espelho, ou sentindo nas pernas pesadas, não é o relógio biológico correndo. É o rastro de um crime silencioso. Existe um veneno, algo que você provavelmente tocou hoje de manhã, que está aí na sua cozinha, disfarçado de alimento inofensivo, de tempero ou de hábito, e que está, gota a gota, desligando os dois órgãos que mais trabalham por você, os seus rins. Eu sou o Dr. Richard Ben, sou nefrologista, e passei minha vida inteira vendo as consequências devastadoras desse veneno. O problema é que os rins são os campeões do silêncio. Eles são os heróis humildes do seu corpo. Imagine que você tem o sistema de purificação de água mais avançado do mundo, operando 24 horas por dia, sem descanso, no fundo da sua barriga. Eles filtram todo o seu sangue, removem toxinas, restos de remédios, excesso de minerais e controlam sua pressão arterial. Mas eles não gritam quando estão sofrendo. Não há uma dor de dente nos rins para te avisar que o filtro está entupindo. A doença renal crônica é uma ladra. Ela se instala devagar, por anos. E quando os sintomas claros aparecem, aquele inchaço que não some, um cansaço que o café não resolve, cãibras noturnas ou um gosto metálico na boca, o estrago muitas vezes já está avançado demais. Eu vejo pessoas maravilhosas, cheias de planos para a aposentadoria, chegarem aqui assustadas, porque de repente precisam encarar uma máquina de diálise. E a pergunta é sempre a mesma. Doutor, como eu não percebi? A resposta dói, porque ninguém avisou claramente sobre os venenos cotidianos que estavam sabotando esses filtros. Hoje, eu vou quebrar esse silêncio. Não vou falar com você usando termos médicos complicados que só servem para nos distanciar. Vou falar olho no olho, como se você estivesse sentado aqui na minha frente agora. Vou revelar qual é o pior veneno que está intoxicando seus rins sem que você perceba. E o mais alarmante, há uma chance enorme de você ter consumido isso hoje cedo, achando que estava fazendo um bem para si mesmo. Fique comigo, porque o que você vai aprender nos próximos minutos tem o poder real de mudar o curso da sua saúde e te devolver o controle que o sistema de saúde muitas vezes te tira. Nós vamos desmascarar 4 inimigos ocultos. Eu os organizei em uma lista, do mais comum até aquele que considero o pior de todos, o verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Antes de começarmos essa lista, você precisa entender uma coisa fundamental. Com o passar dos anos, as regras do jogo mudam. Assim como nossa visão cansa ou o cabelo embranquece, os rins também envelhecem. A capacidade de filtragem deles diminui naturalmente a cada década. Pense no motor de um carro com 200 mil quilômetros rodados. Ele funciona, claro, mas não tem a mesma tolerância a combustível ruim que um motor novo teria. O que muitos fazem é colocar o pior combustível possível nesse motor veterano e ainda forçá-lo a subir ladeiras íngremes todos os dias. O resultado é óbvio. Ele vai fundir muito antes da hora. Neste vídeo, eu vou te dar as ferramentas para limpar esse motor. Vou te mostrar como identificar esses sabotadores e, mais importante, como proteger o que resta da sua função renal, não importa se você tem 50,
60 ou 80 anos. O sistema não ganha dinheiro com gente saudável que entende de fisiologia. Ele ganha com o paciente crônico que apenas aceita o diagnóstico. Hoje, a gente começa a mudar essa história. Vamos ao primeiro veneno, aquele que você não come nem bebe, mas que estagna sua vida e seus filtros. Para entender por que o seu corpo está reagindo assim, nós precisamos olhar para dentro, para a engenharia microscópica que acontece agora mesmo nas suas costas, na altura das últimas costelas. Imagine que cada um dos seus rins é composto por cerca de 1 milhão de unidades de filtragem chamadas néfrons. Dentro de cada néfron, existe um novelo de vasos sanguíneos minúsculos, o glomérulo. Uma estrutura tão delicada que sua espessura é medida em micras, frações de milímetro. A função dessa estrutura é simples, mas vital. Permitir que a água e as toxinas passem para virar urina, enquanto mantém as proteínas e as células do sangue, que são preciosas, dentro da circulação. Aqui entra a nossa analogia central para você nunca mais esquecer. Imagine que esses filtros são feitos da seda mais fina e cara do mundo. Agora, imagine que, por esse tecido de seda, você precisa passar 180 litros de líquido todos os dias. Enquanto o líquido é puro e a pressão é suave, a seda permanece intacta por décadas. Mas o que acontece se você começar a injetar nesse filtro um fluido viscoso, cheio de cristais abrasivos, e ainda por cima, sob uma pressão de bombeamento altíssima? A seda começa a esgarçar. Os furos aumentam, ou pior, o tecido cicatriza e endurece, tornando-se impermeável. É exatamente isso que acontece nos seus rins. A fisiologia da norma, ou seja, o rim saudável de um jovem de 20 anos, filtra cerca de 125 mililitros de sangue por minuto. Esse é o número mágico que nós, médicos, chamamos de taxa de filtração glomerular. No entanto, a partir dos 40 anos, a biologia impõe uma taxa de juros cruel. Nós perdemos naturalmente cerca de 1% dessa capacidade a cada ano que passa. Isso significa que ao chegar aos 70 anos, você já perdeu, em média, 30% da sua reserva de segurança. O seu rim não é mais aquele motor de corrida. Ele é um motor veterano. Se aos 20 anos você podia abusar do sal, ou passar noites em claro sem grandes consequências, aos 60, cada erro tem um preço multiplicado. O fluxo sanguíneo renal diminui, o córtex, a parte funcional do rim onde ficam os filtros, fica mais fino e os néfrons que restam precisam trabalhar dobrado para compensar os que morreram. É o que chamamos de hiperfiltração. Os sobreviventes se sacrificam até a exaustão. Agora, preste atenção na cadeia de eventos, o efeito dominó que leva você do bem-estar à mesa de cirurgia. Tudo começa com o fator A, o consumo invisível de substâncias inflamatórias. Isso gera o processo B, uma inflamação crônica de baixo grau que ataca o endotélio, a camada interna que reveste todos os seus vasos sanguíneos. Esse dano leva ao estágio C, o endurecimento das artérias renais, a aterosclerose renal. Com as artérias mais rígidas, o rim recebe menos oxigênio e entende que precisa de mais pressão para filtrar o sangue, disparando o estágio D, a hipertensão arterial sistêmica. Agora você tem um jato de alta pressão atingindo aquela seda delicada que eu mencionei. O resultado é o estágio E, a perda de proteína na urina, o que chamamos de proteinúria. Quando você vê espuma no vaso sanitário, não é apenas sabão. Pode ser a vida escorrendo pelos seus filtros danificados. Finalmente, chegamos ao estágio F, a insuficiência renal, onde as toxinas se acumulam no sangue, causando o inchaço nas pernas e a fadiga que te impede de brincar com seus netos. E aqui eu preciso desmascarar o maior mito que ouço no consultório. Muitos pacientes me dizem: doutor, meus rins estão ótimos, porque eu não sinto dor nenhuma e minha urina está clara. Isso é uma armadilha mortal. O tecido funcional do rim não possui terminações nervosas para a dor.
O rim não dói quando está falhando. Ele só dói se houver uma pedra obstruindo o canal ou uma infecção aguda que estique a cápsula renal, a bolsa externa que o envolve. Esperar pela dor para cuidar dos rins é como esperar o motor do carro fundir para verificar o óleo. Além disso, a urina clara pode ser um sinal de que o rim perdeu a capacidade de concentrar as toxinas. Ele está deixando passar apenas água, enquanto o lixo metabólico, como a ureia e a creatinina, fica preso no seu sangue, envenenando seu cérebro e seu coração. Vamos analisar o primeiro desses fatores de risco, a microcirculação. Se você passa 6 ou 8 horas sentado, o seu sangue se torna estático. A física é simples. O sangue precisa de velocidade para gerar forças de cisalhamento que estimulam a produção de óxido nítrico, um gás natural que relaxa os vasos. Sem movimento, seus vasos renais se contraem. É o que chamamos de vasoconstrição hipóxica. O rim, com fome de oxigênio, começa a cicatrizar. Outro fator são os anti-inflamatórios, que muitos tomam como se fossem balas. Eles bloqueiam as prostaglandinas, substâncias que garantem que a torneira de entrada do rim fique aberta. Tomar um comprimido desses de estômago vazio ou desidratado é como dar uma chicotada num cavalo cansado. Lembro-me de um caso marcante. O senhor Joaquim, um marceneiro de 68 anos. Ele não era diabético, não era fumante, mas tinha uma dor crônica no joelho e tomava um comprimido de diclofenaco ou ibuprofeno quase todo dia, só para conseguir trabalhar, ele dizia. Ele achava que, por ser um remédio vendido sem receita, era seguro. Quando ele chegou a mim, sua função renal estava em 15%. Ele estava a um passo da diálise porque, por anos, ele fechou a torneira de oxigênio dos seus próprios rins com aquela pílula diária. O sistema nunca explicou para ele que a dor no joelho era preferível ao silêncio da falência renal. O Joaquim é o exemplo de como a falta de informação técnica, explicada de forma simples, destrói vidas. Eu preciso que você entenda uma verdade desconfortável que raramente atravessa a porta de um consultório padrão. Se você tem entre 50 e 75 anos, o sistema de saúde não foi desenhado para te manter vibrante e independente aos 90. Ele foi desenhado para gerenciar a sua cronicidade. O modelo atual é um balcão de trocas. Você entrega um sintoma e recebe um código de doença e uma prescrição. O problema é que, para os seus rins, esse modelo é uma sentença de morte lenta. Um médico de convênio tem, muitas vezes, 12 minutos para te atender. Nesses 12 minutos, ele precisa checar sua pressão, olhar seus exames e digitar no sistema. Não existe um código de faturamento para sentar e explicar ao paciente como desinflamar os glomérulos através da cozinha. A prevenção não gera o mesmo lucro que o tratamento de longo prazo. O sistema não tem interesse em te ensinar a ler rótulos, ele tem interesse em te manter na fila da farmácia. Não é uma teoria da conspiração, é apenas como a engrenagem financeira da medicina moderna funciona. E por que as soluções padrão que te dão costumam falhar? Pense nos diuréticos, aquela pílula que muitos tomam para desinchar. Eles fazem o número na balança cair e o inchaço diminuir. Mas o que eles realmente fazem é chicotear o seu rim para que ele force a saída de água, muitas vezes sem resolver a causa da retenção. É como tentar secar um chão com uma goteira aberta usando apenas um rodo, em vez de fechar o registro. Ou as dietas genéricas de coma menos sal e gordura. Elas são vagas demais. O paciente sai do consultório perdido e acaba comprando produtos fit ou diet, que no fundo são bombas de aditivos químicos que sobrecarregam ainda mais o fígado e os rins. A medicina padrão foca no número do exame. A creatinina subiu, a pressão baixou, mas ignora a vitalidade do tecido renal. Agora vamos falar de você. Existem erros que você provavelmente comete todos os dias, achando que está se protegendo.
O primeiro deles é a hidratação forçada. Sabe aquela ideia de que todo mundo precisa beber 4 litros de água por dia? Para um rim de 65 anos, isso pode ser um castigo. Se o seu filtro já está cansado, forçar uma carga hídrica exagerada faz com que ele trabalhe em regime de urgência constante, diluindo eletrólitos essenciais como o sódio e o potássio. Beber água é vital, mas beber água sem sede, apenas por obrigação matemática, é um erro de iniciante. O segundo erro é o uso de remédios naturais ou chás milagrosos sem critério. Muitas ervas, como a cavalinha ou o chapéu de couro, se usadas em excesso ou de forma errada, são hepatotóxicas e nefrotóxicas. O natural não é sinônimo de inofensivo. O terceiro erro, e talvez o mais insidioso, é confiar no rótulo frontal das embalagens. Você vê 0 açúcar e assume que é seguro. Mas quando viramos o pacote, encontramos maltodextrina, que tem um índice glicêmico maior que o açúcar de mesa, ou edulcorantes artificiais que alteram sua microbiota intestinal e geram uma inflamação que vai parar direto nos seus filtros renais. Ninguém te ensinou outra forma de viver, porque o sistema precisa que você seja um consumidor passivo de cuidados de saúde, não um gestor ativo da sua biologia. E o preço dessa passividade sobe drasticamente com a idade. Porque aos 60 anos o erro custa 3 vezes mais do que aos 20? É uma questão de reserva funcional. Na juventude, suas células se regeneram em alta velocidade e sua microcirculação é densa, como uma rede de irrigação nova. Com o tempo, essa rede sofre o que chamamos de rarefação capilar. Os vasos desaparecem. O tecido renal começa a sofrer de fibrose, que é basicamente a troca de tecido vivo por cicatrizes. Uma cicatriz não filtra sangue. Se você agride um rim jovem, ele se recupera. Se você agride um rim de 70 anos, você está perdendo néfrons que nunca mais voltarão. A sua capacidade de resposta imune é mais lenta, o que significa que uma inflamação causada por um excesso de farinha branca ou um estresse mal gerenciado dura mais tempo e causa um dano profundo e cumulativo. Olha para sua canela agora. Aperte por 5 segundos. Se a marca do seu dedo ficar lá, como uma pequena cratera, o seu corpo está gritando por socorro. E eu preciso saber quem é você que está me ouvindo agora. Quantos anos você tem? Você já sentiu esse cansaço que parece vir dos ossos? Ou talvez você tenha percebido que sua urina mudou de cor ou de cheiro nos últimos meses? Escreva aqui embaixo nos comentários a sua idade e se algum médico já sentou com você para explicar o seu nível de filtração renal, o seu famoso ritmo de filtração. Eu faço questão de ler esses relatos para saber como o sistema está falhando com você e para que eu possa ajustar o que vou te ensinar a seguir. É fundamental que a gente crie essa comunidade de quem não aceita o é da idade como resposta. A boa notícia, e é aqui que o jogo vira, é que o corpo humano é de uma resiliência assustadora se você der a ele as ferramentas certas. O que foi destruído e virou cicatriz, infelizmente, não volta. Mas o que está apenas atordoado ou inflamado pode recuperar sua função. Os rins têm uma capacidade de compensação incrível. Se conseguirmos desinflamar o que resta, você pode viver uma vida plena, com energia e sem medo de máquinas de hospital. As ferramentas para essa virada não estão em clínicas de luxo no exterior. Elas estão na sua despensa, na sua rotina matinal e na forma como você respira. Eu vou te mostrar agora o protocolo prático, o passo a passo para limpar o seu sistema de purificação interno. Prepare-se para anotar, porque o que vem agora é o que realmente salva vidas no dia a dia. A recuperação dos seus filtros não virá de uma farmácia de manipulação luxuosa, mas de uma decisão estratégica na sua própria pia da cozinha. O princípio fundamental que vai guiar o seu protocolo de restauração renal é este. O rim se recupera de dentro para fora, através da redução da carga e da restauração do fluxo.
Não adianta tentar limpar os rins com poções se você não parar de sujá-los. Este protocolo custa quase nada e exige apenas disciplina. O despertar dos filtros. Rotina matinal. A primeira ação do seu dia deve ser mecânica. Ao acordar, antes de qualquer café ou remédio, você vai beber 300 mililitros de água a 37 graus. Por que essa temperatura exata? A água gelada causa uma vasoconstrição reflexa. Os vasos se fecham para preservar o calor. O seu rim, que já está com a microcirculação reduzida pela idade, não precisa desse choque. A água morna, na temperatura do corpo, relaxa as artérias renais e lava os detritos acumulados durante o repouso noturno sem causar estresse. Depois da água, você vai esperar exatamente 20 minutos antes de ingerir qualquer sólido. Esse é o tempo que o sistema gástrico e renal leva para se equilibrar. Durante esse intervalo, você fará a sua vibração renal, uma técnica de drenagem mecânica simples. Fique de pé, com os pés paralelos. Suba na ponta dos pés e deixe o calcanhar cair com força no chão, sentindo a vibração subir por todo o corpo. Repita isso 30 vezes. Isso estimula o sistema linfático e ajuda a movimentar os líquidos intersticiais que se acumularam nos tornozelos durante a noite. É uma massagem interna para os seus néfrons. O protocolo alimentar de resgate. Agora, o corte cirúrgico. Para salvar seus rins, você vai eliminar o duodinâmico do açúcar e das farinhas refinadas. O pão branco, a bolacha de água e sal e o arroz branco precisam sair da sua rotina imediata. Substitua-os por carboidratos de liberação lenta, batata doce, abóbora cabotiá ou inhame. O custo é praticamente o mesmo do pão da padaria, mas o impacto na sua insulina é radicalmente menor. Menos insulina no sangue significa menos inflamação nos glomérulos. Troque o sal refinado por ervas frescas. Faça um sal de ervas em casa. Bata no liquidificador partes iguais de alecrim, orégano, manjericão seco e uma parte pequena de sal marinho. Isso engana as papilas gustativas e reduz o consumo de sódio em 60%, sem que a comida pareça insossa. Plano de 4 semanas para o renascimento renal. Este não é um esforço de um dia, é uma reconstrução. Semana 1. O detox líquido. O seu único foco é eliminar toda e qualquer caloria líquida. Refrigerantes, mesmo o zero, sucos de caixinha e chás adoçados. Beber açúcar é como jogar areia fina em uma engrenagem de relógio. Troque por água com limão ou chá de casca de maçã sem açúcar. Semana 2. O controle da pressão invisível. Comece a ler os rótulos de tudo o que vem em latas ou pacotes. Se o sódio for maior que 200 mg por porção, deixe na prateleira. Introduza a caminhada de 10 minutos após o almoço. O movimento após a refeição ajuda o corpo a gerenciar o pico de glicose, protegendo o rim. Semana 3. A substituição dos inflamatórios. Aqui você corta o pão e as massas brancas. Use ovos, queijo branco ou tubérculos no café da manhã. É nesta semana que você começará a notar que a marca da meia no tornozelo está ficando mais suave. Semana 4. A consolidação e monitoramento. Agora o seu paladar já mudou. Você começará a sentir o sabor real dos alimentos. Mantenha a rotina da água morna e da vibração de calcanhar como um ritual religioso. Resultados esperados e marcadores de progresso. O que você deve esperar? Em 7 dias, a sensação de peso nas pernas diminui. Em 3 semanas, a clareza mental melhora, porque o sangue está sendo melhor filtrado e o excesso de ureia está baixando. Em 3 meses, ao repetir seus exames, a creatinina tende a estabilizar e, em muitos casos, a taxa de filtração glomerular mostra uma recuperação surpreendente. O marcador mais fiel será o seu corpo. Menos espuma na urina, menos inchaço facial ao acordar e uma energia que você não sentia desde os 45 anos. Isso não é mágica.
É o resultado de parar de agredir um órgão que só quer te manter vivo. Os seus rins são resilientes. Eles perdoam muitos erros, mas eles precisam que você pare de atacá-los agora. A medicina convencional vai te dar um remédio para a pressão quando o rim já estiver falhando. Eu estou te dando a chance de não precisar desse remédio. Comece amanhã cedo. A primeira xícara de água morna é o seu contrato de compromisso com a sua longevidade. Cuide do seu sistema de filtragem. Cuide da sua vida. O poder de não se tornar um paciente crônico está literalmente nas suas mãos e no que você decide colocar no seu prato a partir de hoje. Nos vemos no próximo vídeo com mais verdades que o sistema esqueceu de te contar.